sou a psicóloga clínica e apresentadora do programa Mais Saúde e Vida. Me chamo Neuza Halbert e toda semana estamos aqui juntos com vocês com um novo assunto, um novo e interessante assunto. Hoje, a nossa entrevistada é a psicóloga Raquel Peron Heiderich e ela vem falando de um assunto extremamente interessante. Os diagnósticos tardios da neurodivergência. Olá, Raquel, tudo bom? Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que horas que passa, gente. Sempre! Raquel, eu gostaria de iniciar a nossa conversa assim, ó. Você é daqui de Rondonópolis e a tua formação acadêmica, por que a escolha da tua profissão? Eu sou cuiabana, vim para cá na primeira turma de psicologia da UFMT. Então, em Cuiabá não tinha psicologia na UFMT. Passei para cá, vim sozinha para cá com 17 anos e comecei o curso. Psicologia eu sempre quis. É um curso que não era muito comentado, né? Eu sou formada já há 15 anos. 15 anos, eu vim para cá em 2004. Então, 20 anos que eu vim para cá. Ano que vem vai fazer 20 anos, gente. Não era um curso muito comentado, não era um curso muito popular, mas eu sempre gostei de psicologia. As minhas duas melhores amigas, as mães, eram psicólogas, então isso já me fez entrar um pouquinho nesse universo. E eu fiz psicoterapia também, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu fiz psicoterapia por alguns meses, né? E aí, no vestibular, eu não tive dúvida. Eu fiz, passei, vim pra cá, e tô aí, nessa caminhada de vida. Conheci meu marido na faculdade, meu coleguinha de sala, Fernando, também é psicólogo. Estamos nessa caminhada juntas há 15 anos de formação e há 18, 19 anos estudando nessa área. Você sabe que a nossa área ela é muito abrangente, né? E até a gente conversou muito nos bastidores para o que a gente vai discutir, o que a gente vai trazer para o nosso público, né? Então, o nosso tema é diagnóstico tardio de neurodivergência. Primeiro, Raquel, o que são neurodivergências? Neurodivergência é um funcionamento atípico do nosso cérebro, né? Então, existe um funcionamento típico, que são os neurotípicos, a maioria da população é neurotípica. Existe os neurodivergentes, que são aqueles que têm um funcionamento em áreas cerebrais diferentes. Então, a estruturação, o modo de ver o mundo, o modo muitas vezes de pensar, de enxergar, de sentir, né? Às vezes são muito mais sensíveis, é diferente. E isso altera a percepção de mundo, até altera as interpretações, às vezes precisa começar algumas intervenções precoces para poder não ter tanto prejuízo, principalmente social, porque o funcionamento é diferente. Não é uma doença, não é. É como eu tenho cabelos pretos, eu tenho um funcionamento cerebral diferente também. Tem uma carga genética que faz isso, mas não é definitiva. Mas vem desde o ventre materno, tá ali. Não é algo que se adquire, é algo que se já nasce neurodivergente. Você trouxe uma coisa interessante que você disse assim, ó, se iniciasse o tratamento, o cuidado ainda, né, jovem, criança, teria melhor desenvolvimento. Aí a gente entra na nossa questão principal hoje. O que é o diagnóstico tardio e por que a gente não fala sobre ele sempre e necessita? Primeiro que esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles nunca foram muito trabalhados. Então, por exemplo, eu fiz faculdade e a gente escutou muito por cima na área da psicologia. A saúde mental é algo muito novo, muito recente. Então, cada vez a gente tem mais estudos e cada vez as pessoas vão atrás de um conhecimento novo. Eu gosto muito dessa área porque eu sou neurodivergente e eu tenho uma família totalmente neurodivergente, né? E eu só descobri a dislexia depois da minha formação. Depois que eu me tornei psicóloga, depois que eu me formei, eu falei, não, meu Deus do céu, eu não posso. Eu tenho 20 anos, eu já me formei, eu ainda escrevo errado. E aí eu fui atrás do transtorno de aprendizado, chamado dislexia, e aí isso me deixou muito mais aliviada. Então, eu vivi na pele o prejuízo do diagnóstico tardio, que é uma autoestima muito prejudicada. Porque quando eu tenho funcionamento, então meu cérebro tem uma dificuldade muito grande com fonemas.
Então, eu brinco, meu marido toca violão, ele toca muito bem, e ele tá tocando a introdução de uma música. Meus 3 filhos já sabem qual música, e eu tô lá, mas eu não sei que música que é essa. Porque a forma como o meu cérebro absorve os fonemas, os sons, é de uma forma única. Então eu não consigo fazer, ele não faz essa distinção de dó, ré, mi, fá. Eu troco V por F, porque o som é similar. Então quando eu tô nervosa, quando eu tô agitada, eu posso trocar palavras também. Na fala também. E isso tem um nome, isso é dislexia, isso não é burrice. Isso não é falta de conhecimento gramatical, isso não é falta de estudo, não é falta de leitura, porque eu amo ler. Isso é um transtorno neurodivergente do aprendizado, que faz com que o meu cérebro funcione de uma forma única. E isso era um transtorno que os colégios deviam saber para conseguir ter um diagnóstico lá atrás. Eu tive pouco prejuízo porque o meu caso é muito leve. Então, acaba conseguindo com outras formas, a gente vai criando estratégias, né? E vai dando conta, mas saímos prejudicadas com isso. Então, tem muita gente agora, adulto, se percebendo não se encaixar no ambiente, se percebendo neurodivergente, percebendo com transtorno de déficit de atenção. Muitos autistas não foram diagnosticados no passado, porque antigamente o autismo, quando não tinha atraso de fala significante, não era considerado autismo. Então, a criança tinha 3 anos de idade, falava, descartava-se o autismo, não entrava. Sim. Porque acho que é de 2014 para cá que introduziu que o atraso de fala não é definitivo. Então, pensa, 10 anos atrás, esse pessoal que tem hoje 20 anos, que não teve atraso de fala significante e são autistas, foram considerados como estranhos, esquisitos, calados. Ele é assim mesmo, na dele. Receberam muitos apelidos, foram passados passaram a perna neles na infância, mas foram considerados normais. Não, é igual a todo mundo. E não é. Então, isso trouxe um prejuízo muito grande para essas pessoas, né? Por tudo isso que eu conversei aqui, né? Então, assim, tem muitos casos de diagnóstico tardio. Graças a Deus a gente tem estudado, graças a Deus hoje com a internet o nível de conhecimento se expandiu muito. Sim. Então as pessoas estão conseguindo ter acesso a essas informações que há pouco tempo atrás a gente não tinha. Pois então, você falou de muitos sinais e sintomas que eles são claros na infância, mas que os pais ou os responsáveis acabam, seria a palavra negligenciando, ou não querendo olhar para isso? Tem os dois aspectos, mas muitas vezes a família com uma criança neurodivergente, ela já vem de um histórico também, provavelmente já tem alguns outros familiares. A falta de conhecimento técnico geral, porque aí eu tô falando, essa criança, a mãe não é obrigada a saber os marcos do desenvolvimento, porque ela é leiga no assunto. Sim. Quem tem que fazer orientação é o médico. É o pediatra, é a enfermeira que está fazendo o acompanhamento. Na carteira de vacina da criança, hoje em dia, tem os marcos do acompanhamento lá, né? Então, isso precisa ser levado em conta. O profissional da saúde, muitas vezes, não está apto para perceber o transtorno do neurodesenvolvimento e orientar essa família. Eu tenho um filho de 6 anos, ele é autista, com 3 anos ele teve atraso de fala. Eu estava percebendo, eu falei, ele vai fazer 3 anos, ele fala muito pouco, e eu incomodado com aquilo. Levei no fono. O fono falou que estava tudo normal, que não era um problema. Eu tinha que aguardar, que ele estava em desenvolvimento. Ele não foi diagnosticado com autismo com 3 anos. Ele foi diagnosticado com 6. E que eu sou psicóloga. Sim. Meu marido é psicólogo, então a gente está ali dentro. Uma família que não tem acesso à área da saúde, que não tem as informações que a gente tem, pode levar muito mais tempo para ter acesso a um diagnóstico do que a gente levou. Porque eu estou o tempo todo estudando, então eu estou percebendo as diferenças dele, eu estou percebendo a movimentação. E é uma área muito nova. Então, nem todo mundo está habilitado. Eu não vejo que é por maldade, não vejo que é por negligência. Eu vejo que é uma área que ainda não está sendo muito bem estudada no nosso município.
ou no nosso estado, né? Que agora que está chegando aqui e que agora que a gente está conseguindo trazer um alívio para os neurodivergentes, vamos dizer assim, porque eu me senti aliviada quando fui diagnosticada. Então então eu não sou burra, né? Ufa, então isso não é normal, não é que não é normal, né? Então isso é isso, né? Dar nome alivia, eu acho isso muito bom. É interessante que a gente falou aqui dos pais, do pessoal da saúde, né, dos profissionais da saúde, mas a gente tem que trazer também que nas escolas, né, os professores também não estão preparados para fazer essa observação. Não estão preparados para fazer essa observação. Eu atuei no CRAS e no CREAS por algum tempo, e era nítido. Chegavam algumas famílias encaminhadas da educação até que eu falava, gente, adolescente de 12, 13 anos que não sabia ler e escrever e nunca tinham sido levados para fazer uma avaliação. E a escola culpava a família. Não, é a família que não dá atenção, é a família que não ajuda, é a família que não ensina. Eu falava, gente, não faz sentido. Uma criança com 3 filhos, só uma não está aprendendo a ler, só uma não está aprendendo a escrever, não é a família, ó. O ambiente conseguiu fazer com que 2 aprendessem, só uma que não está tendo, isso não é ambiente. Isso é transtorno do neurodesenvolvimento. Então, falta a escola, principalmente, ter mais trabalho e mais estudo sobre os transtornos do aprendizado. Parar de ficar essa responsabilização do outro, porque ninguém gosta de culpa, né? Eu brinco assim, a culpa é minha, eu jogo ela em quem eu quiser. Exatamente. Então, tá tudo bem. Aí a escola, o aluno não tá aprendendo, joga pra mãe, a culpa é da mãe, da família. Aí Sim. a mãe pega aquilo e fala, não, a culpa não é minha, a culpa é da escola. E aí fica esse jogo e a criança fica nesse meio do caminho sem nada, sem nenhum desenvolvimento, sem nenhuma pesquisa, sem nenhuma avaliação. Hoje, até quando eu sabia, não tinha nenhum lugar no município que fazia diagnóstico de transtorno do aprendizado, com avaliações, com testes. Eu tô por fora, então não sei se hoje tem, mas quando eu trabalhava 2 anos atrás, eu desconhecia, então pode ser uma falta, mas eu desconhecia um lugar que fazia diagnóstico de transtorno de aprendizado com crianças do município. Eles eram encaminhados, passando de ano, eles não eram realizados uma avaliação consistente, para falar, não, é isso, a gente tem que trabalhar desta forma. Toda vez que a gente fala de algum problema, alguma doença, algum transtorno, a gente sempre fala assim, é preciso multiprofissionais. E eu sempre falo que dentre esses multiprofissionais, no caso das neurodivergências, o professor é um fundamental. O pedagogo. O pedagogo. Ou o psicopedagogo. Sim. Dependendo das questões que estão, né? Se é dislexia, descalculia, o psicopedagogo vai ser fundamental nesse aprendizado, ou nesse processo de aprendizado. Então, ele vai precisar fazer um acompanhamento extra. Muitas vezes com fono também, dependendo do neurodesenvolvimento, dislexia, descalculia, o fono auxilia muito também. Então, essa rede de profissionais é muito importante para praticamente todos os transtornos do neurodesenvolvimento. Tem muitos que não são muito conversados, como os tics, né? Algumas coisas não são tão populares como hoje tem se ouvido falar mais, principalmente do autismo e do déficit de atenção. Sim. Mas a dislexia mesmo eu que trago, porque é uma dor minha. Mas a gente não escuta muito falar na dislexia, né? O prejuízo é nosso, de quem tem, social, cultural. Mas a gente não escuta falar, de transtorno do neurodesenvolvimento da comunicação, ou da mobilidade, dispraxia motora. A gente não escuta falar muito. E tem muitos transtornos do neurodesenvolvimento, que é só um funcionamento diferente. Não é nada demais, assim, no sentido de absurdo. É um funcionamento cerebral diferente. Eu vou precisar me adaptar, porque a maioria da população não funciona dessa forma. Sim. Então, eu tenho que me adaptar a essa realidade. Pois então, e assim, você falou,
a pessoa é taxada, entre aspas, né? Vamos dizer, é taxada de, você não tem vontade de aprender, você é estranho, você é burro, meu filho é burro, minha filha é burrinha assim, nunca aprendeu mesmo, né? E tudo isso gera uma baixa autoestima que gera, então, um maior ainda dificuldade de aprendizado. Reforça a ideia de que eu não dou conta, eu não sou capaz. Se eu não dou conta, eu não sou capaz. Se eu acredito nisso, se tá todo mundo à minha volta, aqueles que podem me ensinar, reforçando essa ideia que eu não dou conta e não sou capaz, por que que o meu cérebro vai se esforçar ao contrário? Sim. Ele não tem uma motivação para agir ao contrário disso. Então, o nosso cérebro, ele é magnífico, ele é maravilhoso. Se a gente começa a estudar ele, a gente fica apaixonado. Mas ele tem uma questão. Se eu falo não para ele, ele vai obedecer. Se eu falo não consigo, ele não vai se esforçar. Agora, se eu falo eu consigo, ele vai jogar um monte de energia em prol desse conseguir, desse fazer. É até interessante, eu estava fazendo um estudo. No passado, os corredores acreditavam que eles só podiam correr, acho que 4 quilômetros, alguma coisa, né? Mas com o tempo, na verdade, com o tempo não, um corredor falou assim, eu vou bater isso. Eu quero bater isso. E ele treinou até que ele conseguiu bater aquele recorde. A partir do momento que ele mostrou para o mundo que era possível um ser humano correr mais do que aquela velocidade que tinham sido estabelecido, que era um padrão, muitos outros conseguiram bater recorde. Então, um não desistiu e abriu a porta da possibilidade. Então, como se tornou possível, eu consegui tentar, eu fui atrás, os outros foram atrás e tentaram, e várias pessoas, hoje, o recorde ficou lá, esse recorde antigo ficou lá para trás. Mas para a gente mostrar o quanto é importante a gente acreditar. Se eu acredito, eu faço. Se eu não acredito, por que eu vou desgastar uma energia para fazer? Agora, minha família toda está falando que eu não dou conta. Por que eu vou tentar dar conta? Exato. Então, minha família inteira está falando que eu sou lerdo, que eu sou burro, que eu sou besta, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Como é que eu vou conseguir? Aí é preciso um trabalho com essa família, para a família entender o funcionamento disso. E não é uma questão de não dar conta. É uma questão de, para que eu dê conta, eu tenho que fazer algo diferente da maioria das pessoas. Para que eu consiga fazer aquilo ali, eu vou ter que criar habilidades, estratégias, eu vou ter que criar questões, até auxílios de outras pessoas, para que eu dê conta de fazer aquilo ali. Mas dar conta, eu vou dar. Então... Quando você fala da família, você me traz uma coisa interessante assim, Raquel, porque quando vem o diagnóstico, é um alívio para a pessoa que possui, né, a neurodivergência, mas também para a família, né? É um alívio muito grande. É um misto, eu sei por vivência. Sim. O meu filho foi diagnosticado com 6 anos e a gente via que tinha alguma coisa, eu não sabia o nome, mas por experiência psicológica a gente via que tinha alguma coisa. Quando sai o diagnóstico, era um misto de tá bom que saiu, que bom que as pessoas vão conseguir respeitar eles, que as pessoas vão conseguir orientar ele da melhor forma possível, mas também vem, nossa, por que eu não vi antes? Nossa, por que eu não prestei atenção antes? Por que eu não fui atrás antes? Então, o tardio, ele traz para a família, para os pais, um peso de culpa. Por isso é muito difícil, muitas vezes, para a família aceitar o diagnóstico tardio. Porque traz esse peso extremamente equivocado de culpa. Porque, como eu falo, não é responsabilidade da família ter conhecimento que é da saúde. Não é responsabilidade da família ter um conhecimento que é específico da educação. Essa família, o nosso Estado falhou com essa família. Por isso, essa família não teve o diagnóstico a tempo. Muitas famílias até levaram, na época, para médicos e para tudo mais, e não foi validado o diagnóstico por N motivos. E eu não julgo os profissionais, porque
a sociedade é limitada. Há pouco tempo atrás, para mim fazer especialização aqui em Rondonópolis, eu tinha que ir para Cuiabá. Aqui ainda não temos uma especialização específica de psicologia presencial. A gente precisa sair de Rondonópolis e ir para outro lugar. A pandemia possibilitou muita coisa que hoje eu consigo fazer um curso em qualquer lugar do mundo, da minha cidade, e adquirir um conhecimento que há 4 anos atrás era impossível. Então, não tem como eu julgar um médico, um professor, antigamente, que não teve acesso a essa informação. Mas hoje a gente está tendo, hoje a gente está possibilitando, então vamos trazer essa informação para que o Estado não fique negligente como ele foi no passado. O Estado no sentido de o universo, né? A sociedade acabe negligenciando por uma falta de um conhecimento específico. Então, quando a família, você trouxe uma coisa interessante, Raquel, que quando a família, às vezes tem uma criança assim, ou um adolescente, então, normalmente é aquela coisa, ele é quietinho assim, porque o avô dele era exatamente assim. Tem muito. Né? Ele puxou o meu tio, eu tinha um tio que era desse jeito. E isso vai normalizando, né? E gerando o diagnóstico. Meu tio também era assim, ele não estudava, não gostava de estudar. E não gostava de estudar, gente. Você pensa hoje numa sociedade, um garoto de 13 anos, 15 anos, que não sabe ler nessa sociedade de hoje, o nível de prejuízo que essa criança está tendo, social e pessoal, ele é enorme. Ela não consegue jogar com os coleguinhas. Ela vai ser taxada de burra, ela tem que esconder que ela não sabe, porque senão os adolescentes são terríveis. Então, não faz sentido a criança não gostar de estudar, por isso ela não sabe. Porque o prejuízo social que ela tem com esse não gostar é muito maior. E eu não dou conta disso. O social é muito importante para nós. Então, para que a gente não se torne excluído da sociedade, a gente tenta se adaptar. E hoje adaptar é aprender. Sim. Então, as crianças elas precisam aprender para jogar no celular. Sim. Senão elas vão ficar para trás. Então, se não está adquirindo aprendizado, e aí tem os marcos do desenvolvimento, né? Eu percebo hoje, Neuza, uma grande euforia dos pais de quererem que os filhos aprendam antecipadamente. Sim. E isso também é uma questão. Então, a gente tem que entender atraso no marco do desenvolvimento. Não é que ele não está no padrão, no padrão normal, ele não está indo rápido demais, né? Então, acho que a gente tem que entender isso. Sim. Que às vezes é normal. Eu vou aprender a ler até os 7, 8 anos, tá tudo bem, tá ainda dentro do padrão. Não é assim, meu filho tem 6 anos, não sabe ler, tá acontecendo alguma coisa. Não. Mas observar, ficar atento é sempre muito importante. E que essa observação e esse ficar atento seja também nas escolas, né? Que os nossos professores possam ser treinados para essa observação, sim, né? Sim, treinados, que as escolas se capacitem cada vez mais para isso, né? Quantas pessoas que tinham transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e eram considerados terríveis. Sim. Porque eles não dão conta, gente. Não dá, é uma hiperatividade física e mental que a pessoa não consegue ficar parada. E quantas vezes muitos que tiveram transtorno de déficit de atenção com hiperatividade sofreram castigo, sofreram punição por serem desta forma. Porque uma coisa é eu ter o padrão neurotípico e estar fazendo. Outra coisa é eu ser assim. Eu não estou hiperativo. Se eu sou punido porque eu estou hiperativo, é uma coisa. Eu estou agitada, comi açúcar demais, estou hiperativa. Agora, eu sou hiperativa, eu estou sendo punido pela minha essência. Eu estou sendo punido pelo que eu sou. E olha que peso. Sim. Eu ser punido pelo que eu sou, por uma coisa que eu não tenho controle. Isso é dolorido. Isso gera uma baixa estima. Eu sou punido porque eu começo uma coisa e não termino. Eu preciso ser treinado para conseguir organizar. Fulano é preguiçoso, fulano não faz nada. Não, ela tem um problema na função executiva, ela tem uma dificuldade muito grande em planejamento.
não é algo que eu tenho controle, não é uma preguiça, é algo muito mais pesado, porque o julgamento da sociedade é pesado. E a sociedade pesa a mão muitas vezes. Então, se é uma coisa que a sociedade está me pesando a mão e eu não estou dando conta, não é algo típico. Sim. Não é algo que pode ser levado como normal, um peso maior. Hoje eu percebo com os autistas mesmo, quando eles têm uma literalidade muito grande. Então, eles são literais na fala. O quanto isso é tido como grosseria, o quanto isso é tido como má educação. E eles são considerados grossos, eles são considerados mal educados, e eles ficam assim, Raquel, eu não sou isso, eu não sou grosso, eu não queria ser, mas a pessoa falou tal coisa, eu respondi tal coisa. Qual é? Por que eu tô errado nisso? Nada. Não tá. Exato. Mas a sociedade é cruel, porque não compreende a literalidade, não compreende a rigidez, e aí acaba julgando aquele comportamento, porque não é um comportamento padrão social, acaba julgando a pessoa sem considerar o funcionamento dela, que é muito além disso, né? Então Raquel, a gente tem vasto tempo aí, a gente tem muita conversa. Já reitero aqui um convite para que você volte ao nosso programa. Precisamos falar mais sobre isso. Mas eu gostaria que você deixasse um recado final ao nosso público e também que nos dissesse onde você trabalha, onde a gente pode te encontrar. Eu trabalho na Equilibrium, Psicologia, Saúde e Desenvolvimento Humano, né? Clínica minha com meu esposo. Tem outros profissionais lá. Hoje nós estamos em mais de 7, 8 profissionais da psicologia e 2 psiquiatras que atendem na clínica, fica ali na Ari Coelho. Trabalho com psicologia clínica, esse é o meu foco principal. E hoje eu tenho oferecido uma roda de conversa para o público neurodivergente adulto, principalmente com diagnóstico tardio. 2 quartas por mês, a cada 15 dias, lá na clínica mesmo, a gente tem uma roda de conversa onde eles conseguem trocar experiências, falar dessas dores e conseguir se sentir um pouco mais compreendido dentro dessa sociedade que muitas vezes os exclui e não compreende o funcionamento atípico deles, né? A gente também trabalha com cursos de formação. A Daiane é uma profissional muito bacana, formou comigo também na UFR, hoje UFR, na UFMT, dá aula na Unic, e hoje a gente trabalha com formações para psicologia, terapia cognitiva e comportamental. Estamos trabalhando para trazer outros cursos para a nossa cidade nessa e em outras áreas também. A gente está sempre capacitando os profissionais da psicologia também, Sim. né? Porque isso é muito importante. Eu gosto de falar que aquilo que eu não tive acesso, eu gosto de dar acesso para as outras pessoas. Sim. Essa questão da neurodivergência, que foi uma dor minha, eu gosto de passeio, eu gosto de estudar, eu gosto de passar a informação. Quando eu me formei, eu tive muita dificuldade em conseguir sala, então hoje na clínica eu tenho uma sala para sublocar para esses profissionais que estão começando. Quando eu comecei também era muito difícil ter algum curso presencial que me desse algum norte, que me ajudasse nesses primeiros anos de clínica. Então, acho que é isso. Obrigada, Raquel. Nada. Eu tenho também a falar que eu fui estagiária de Raquel. Ela trabalhava no CREAS e eu tive a honra de ser estagiária dela e foi uma experiência das mais interessantes durante a minha faculdade. Então, terminamos o nosso episódio de hoje. Agradeço ao nosso diretor Evandro dos Santos. E o programa de hoje vai para minha amiga Gil Vanete Ferreira Obadoski. Eu amo você, mulher. Obrigada.